Começando então com o tal Todd Parsons, ele vai falar desse aspecto, né, do sistema social. E enquanto sistema social, a primeira palavra que o texto utiliza, né, para se referir à teoria do Parsons é a concepção de pluralidade. Se nós compreendermos que nós temos extrema dificuldade de lidar com outras pessoas, começa a ficar um pouco mais fácil e mais interessante nós percebermos por que nós estamos estudando Parsons então, né? Mas, se além de perceber isso, eu recordar então daquele sociólogo polonês que a gente estudou no final do semestre passado, o Zygmunt Bauman, que fala da sociedade líquida, da modernidade líquida, né? E eu começar a perceber que essa pluralidade social, que é na realidade um conjunto de individualidades, e cada individualidade com as suas especificidades, a partir daí eu vou começar a perceber então por que todos nós temos extrema dificuldade no século XXI de lidar com pessoas, seja dentro de um relacionamento, seja dentro de uma empresa. Então, nesse aspecto, o texto vai dizer que, na perspectiva do Parsons, o sistema social, como ele pensa, é uma pluralidade de indivíduos. E aí ele usa uma palavra interessante aqui: motivados por uma tendência à satisfação máxima, cuja inter-relação quanto à situação define-se em termos de um sistema de padrões, aqui ele usa uma outra palavra-chave, culturalmente estruturados e compartilhados. Sistema é um recurso analítico que se abstrai dos processos totais, ou seja, na interação dos indivíduos humanos, na qual cada um é um ator e um objeto a ser orientado. Beleza? Tá ótimo, então. Se a gente pensar essa conceituação em Parsons de sistema social, a primeira coisa que eu preciso necessariamente perceber é que existe, no contexto da empresa, uma formação cultural. Tem um autor que se chama Bourdieu, eu já comentei ele uma vez ou outra com vocês, que ele traz uma teoria que se chama teoria do gosto. De acordo com Bourdieu, gosto não se discute. E aí, o ator brasileiro chamado Antônio Fagundes, ele completa o Bourdieu dizendo, lamenta-se. Então, gosto não se discute, vírgula, lamenta-se, né? O que significa isso? Significa que para o Bourdieu, o gosto é uma formação cultural e não uma formação genética ou biológica. Isso significa que, quando eu não me dou bem em uma empresa, salvo situações nas quais existe uma normalidade, ou seja, ninguém é tratado mal, a empresa caminha muito bem, mas eu não me sinto bem lá, pode ser simplesmente uma questão de gosto. Ou seja, eu não gosto de trabalhar nessa empresa e pronto, né? É lógico, sempre vai existir um motivo, mas aí é uma investigação pessoal, autoconhecimento e assim por diante, né? A segunda questão, e eu acho que essa questão é central na teoria do Parsons.
Todo mundo, absolutamente todo mundo, quer ser feliz. Concorda com isso, Eliane? Sim. É meio difícil, né? Ser feliz é difícil, mas que todo mundo quer ser feliz, é verdade. Quem usa drogas quer ser feliz? Eu acho que está procurando estar no momento. É uma busca, não é? Sim. É lógico que a felicidade é muito mais facilmente encontrada na cerveja do que necessariamente na droga. Concorda comigo, Matheus? Matheus? Acho que sim. Ai, ai. Com certeza, gente, com certeza. Karen, que pena que você não está aqui hoje. Você ia escutar essa gargalhada ao vivo. Todo mundo quer ser feliz. As pessoas, elas são contratadas por uma empresa e elas buscam um emprego porque elas precisam sobreviver. Mas é muito importante nós entendermos que ninguém trabalha só para sobreviver. Pode ser o indivíduo mais pobre que for, pode ter a cabeça de vila que tiver, pode ter um cérebro extremamente comprometido com problemas na formação da mente, ou seja, desnutrição. Pode ser um indivíduo mais simples que for. Ninguém trabalha só para sobreviver. O Parsons percebeu isso. E ao perceber isso, ele formulou o conceito de sistema, porque ao construir o conceito de sistema, ele vai entender que aquilo que o indivíduo faz na empresa, ou seja, o que ele mesmo chama de uma atuação do indivíduo na empresa, é na realidade um papel social. Não é necessariamente o indivíduo pleno que está naquela empresa. E aí eu explico e vocês vão entender facilmente isso. Quando eu namoro ou me caso com alguém, existem muitos ajustes a serem feitos. E eles vão sendo feitos aos poucos, não é de uma vez que eles são feitos. Eles vão sendo feitos aos poucos. Tá? Nesse sentido, eu preciso entender que a plenitude para os humanos é um desejo, mas não é uma possibilidade. Ou seja, eu posso desejar ser pleno no meu trabalho, eu posso desejar ser pleno no meu namoro, no meu casamento, mas isso nunca vai acontecer, porque plenitude é uma abstração da mente, não é um elemento da realidade. É um sonho, é um desejo. Não tem como indivíduos perfeitos, imperfeitos, melhor dizendo, alcançarem algum nível de perfeição. Não tem como. Uma hora vai dar ruim, uma hora vai falhar a coisa, né? Então a gente precisa entender que essa busca ou sensação de plenitude não está relacionada à realidade da função, à realidade do trabalho, à realidade da permanência do indivíduo como ator social dentro da empresa. Mas está relacionada à crença que esse indivíduo constrói sobre o que é estar na empresa, e aí a questão do gosto, e o que é o papel social dele dentro daquela empresa.
ou dentro daquele relacionamento, né? De modo que, seja onde for, vão existir normas e vai se pressupor a questão dos valores. Jennifer, me fale um valor seu. Jennifer. Morreu. Não. Eu busco sempre ser justa. A justiça é muito mais uma característica das mulheres do que dos homens, tá? Quais são os valores que devem perpetrar uma empresa, que devem estar inevitavelmente, irrevogavelmente presentes dentro da empresa? Respeito, honestidade, primar pelos prazos, primar por pagar os fornecedores. São valores mínimos que toda e qualquer empresa sabe que tem que ter, mas que nem toda empresa consegue ter. Organização é um valor? Sim, em qualquer empresa, a organização do espaço de trabalho é um valor. E nós precisamos entender isso. Entender por quê? Entender porque se a empresa não prima por esses valores, e eu conheço empresas em nossa cidade muito organizadas, e empresas terrivelmente desorganizadas. Mas seja uma empresa organizada, seja uma empresa desorganizada, a questão sempre vai residir na liderança da empresa e não necessariamente nos funcionários. É muito simples a equação para a gente entender. Se a liderança dentro da empresa ou o dono da empresa é organizado, ele não vai tolerar colaboradores desorganizados. Em contrapartida, se eu tenho uma empresa muito desorganizada e tenho uma pessoa muito organizada trabalhando nessa empresa, essa pessoa não vai aguentar muito tempo dentro da empresa. Na ínfima possibilidade dela aguentar, ela vai começar a adoecer, provavelmente. Tá? Até aqui alguma questão? Tá bom. Então vamos em frente. Na 132, a interação dos atores pauta-se pelas expectativas recíprocas do comportamento e depende da estabilidade de normas compreensíveis, assimiláveis e duráveis. O sistema de ação social compreende 4 subsistemas. E aí vamos lá. Questão cultural. Vocês já estudaram em TGA a questão da cultura organizacional e em aulas passadas desse texto eu já falei sobre isso também. Mas a questão cultural, ela é uma questão muito forte dentro da empresa. Embora muita gente não dê valor à questão cultural, e mais ainda, muita gente não saiba nem identificar o que é a questão cultural dentro da empresa. Então eu vou tentar trocar em miúdos isso aqui para ficar o mais claro possível para vocês, né? Questão cultural é um conjunto de padrões de comportamento que vão sendo cristalizados, sedimentados, que vão sendo repetidos dentro da empresa. Então, a maneira como uma empresa se comporta é justamente, na figura, né, dos seus funcionários, é justamente o padrão cultural de comportamento daquela empresa. E aí eu cito 2 exemplos. Tem uma empresa em Quirinópolis, onde eu conserto e reviso o meu carro, e o carro da minha esposa, e o carro da minha mãe,
que quando você entra de carro lá e você estaciona, já tem um dos sócios proprietários da empresa ao lado do seu carro te esperando você sair para você dizer qual é o problema. Beleza. Um certo dia, eu precisei fazer um serviço numa outra empresa, que essa não fazia, era uma troca de uma determinada peça no carro. E eu entrei nessa empresa com meu carro e eu fiquei uns 20 minutos, tentando identificar quem era e quem não era funcionário dentro dessa empresa. Para depois eu ir atrás, e aí depois que eu fui atrás da segunda pessoa, eu consegui ser atendido. Depois de mais algum tempo, é óbvio, né? Beleza. Culturas organizacionais diferentes. Culturas pessoais diferentes. Você não atinge um padrão de qualidade, mesmo que você vai cobrar mais caro por isso, e tem que cobrar mesmo, porque isso pressupõe gratificações, se você não se esforçar nos detalhes. A segunda ação social é a ação social com base no comportamento social daqueles indivíduos. Ou seja, o indivíduo é na empresa o que ele é na sociedade. E aí eu poderia inverter isso com uma grande chance de acerto. O indivíduo é na sociedade o que ele, em geral, é na empresa. Tá? Aqui, nós não estamos colocando questões nem morais e nem questões éticas. Nós estamos colocando a questão comportamental. Se o indivíduo, vou dar um exemplo, ele tem responsabilidade social dentro da empresa, questão ambiental, questão da relação social com o cliente, da relação social com a liderança, provavelmente esse indivíduo também será um bom indivíduo na sociedade, né? E aqui a gente não pode deixar de tocar na questão de contratar ex-presidiários. Principalmente no interior, as empresas não contratam ex-presidiários. Né? Por quê? Uma questão muito simples. A pessoa errou, provavelmente ela vai errar de novo. Né? Se a gente pegar alguns subserviços, e aí eu não vou citar nenhum, para não classificar também, né? A gente vai perceber uma incidência muito grande nesses subserviços, nesses subempregos, de pessoas que ou ainda são usuários de droga, ou são pessoas que estão tentando sair do uso da droga, ou já saíram, estão lutando com a questão da sobriedade, assim por diante. Né? Então, essa questão social, ela tem muita força sobre esses indivíduos. É muito importante perceber isso. Tá? Terceira questão é a questão psíquica. E na questão psíquica, a gente já tocou um pouco nessa questão, mas é assustador o quanto as pessoas elas estão adoecendo dentro das empresas com muito mais facilidade hoje do que há 10, 20, 30 anos atrás. A questão psíquica hoje, ela se tornou gravíssima. Depois dessa pandemia, então, em que nós temos um nível de pressão muito grande sobre as pessoas, o medo da demissão, a questão das vendas, na área de saúde, então, nem se fala, né? Então, hoje, as pessoas surtam por quase nada, A gente pode até apontar duas possibilidades de diagnóstico, mas enquanto apenas meras possibilidades para isso.
A primeira delas, é muito mais difícil você construir uma história de sucesso hoje, no século XXI, do que era no passado. Por quê? Porque ou você trabalha numa boa empresa e tem um bom salário, que é o caso da minoria, ou você trabalha em qualquer empresa para ganhar um salário, né? E ganhando um salário, é muito difícil você construir uma história pessoal de sucesso. O que é uma história pessoal de sucesso para a gente não ficar na abstração, né? Eu vou começar do básico. Casa, carro, família, seja qual constituição de família for, turismo e investir. Então, esses 4 itens, esses 5 itens, eles talvez caracterizem uma história profissional de sucesso. Se você acrescentar a isso a questão ter uma empresa, aí sim, né, você vai ter uma carga de emprego, de energia muito maior nesse processo, né? A segunda possibilidade de diagnóstico é o fato de que alguns estudos já apontam que a maioria das pessoas, esse número vem aumentando, né, e por isso eu digo a maioria, dos trabalhadores normais que ganham até 2 salários mínimos no máximo, essas pessoas, elas não querem construir essa história de sucesso. Elas querem continuar morando com os pais, mesmo depois de casadas, e elas querem viver por viver, assim. Viver por viver é gastar o que você ganha. Simplesmente isso. Gastar o que você ganha. E pronto, né? Então, essas duas possibilidades de diagnóstico, elas expressam como causa, talvez, uma resposta para esse processo intenso que a gente vive no século XXI de adoecimento. E aí a gente vai para o último ponto, que é a questão biológica. E na questão biológica, a questão da saúde e da integridade física, né? A integridade física está relacionada à utilização de ferramentas, instrumentos de proteção pessoal dentro da empresa, questão da salubridade com o que eu trabalho, né? Mas também a questão pessoal da saúde biológica. Ou seja, nós estamos vivendo uma era fitness. Uma era fitness é aquela era na qual as pessoas cuidam da saúde, as pessoas procuram emagrecer, as pessoas evitam tomar muito álcool, fazem exercício, fazem caminhada, né? Tem uma vida afetiva equilibrada e assim por diante. Então, esses 4 fatores, na visão do Parsons, eles influenciam muito no sistema de ação social que ele desenhou, né? Depois o texto fala da questão do controle cibernético, que conta com 2 elementos. O primeiro, a comunicação, e o segundo, o comando. E aí a gente já falou muito sobre essa questão, ou seja, lá atrás o texto também menciona essa necessidade do outro, do funcionário, como um ator social e a necessidade da orientação desse indivíduo, ou seja, ele tem que saber o que ele tem que fazer na empresa, ele tem que saber quais são as metas, ele tem que ser estimulado a isso e ele tem que atingir esses objetivos, né? Talvez, se ele não atingir os objetivos da empresa conforme a empresa quer, ainda assim cabe à empresa analisar se esse indivíduo não atingiu por falta de esforço pessoal ou se esse indivíduo ele não consegue, pela constituição dele, cultural, social, psicológica e biológica,
atender a esse padrão da empresa. E aí cabe à empresa perceber se ela vai continuar com esse indivíduo, porque ele pode ser um indivíduo raso, mas ele pode ser um indivíduo esforçado, ou seja, isso é interessante para a empresa, pessoas que buscam, né, um nível de empregabilidade, ou seja, de permanecerem mais tempo empregadas por esforço pessoal, ou se ela vai desligar esse indivíduo, né, e justificar ou não a causa, enfim. Se justificar a causa, a gente vai entender que a empresa, então, ela está, de certa maneira, buscando ajudar esse indivíduo, desde que ela tenha um diálogo franco com ele, né? Muito bem. Ainda não. Na página 133, o texto diz que o subsistema cultural, a gente já mencionou, legitima a ordem normativa da sociedade. O subsistema social enfrenta problemas fundamentais de ajustamento, denominados imperativos funcionais, para atender a esses imperativos. Parson define 4 funções. A primeira função é a função do controle. O que é o controle para ele? Consiste em manter padrões, ou seja, assegurar a estabilidade normativa, questão das normas, inclusive a ordem na transformação. Novamente, eu preciso dizer isso para vocês. Quando a gente fala de norma na empresa, a gente não está falando necessariamente de disciplina, nós estamos falando de foco, né? Depois, a função de integração consiste em assegurar a coordenação entre as partes do sistema, ou seja, indivíduo, liderança, produção, fornecedor, cliente, marketing, tendo em vista a organização e funcionamento do conjunto. Quando a gente pensa sistema, nós estamos pensando nesse conjunto e todas as partes precisam ser observadas. Depois, função de orientação. Consiste em definir e atingir os objetivos tanto para o sistema como para as suas partes constitutivas. Então, ao pensar a questão da orientação, nós precisamos ter claro quais são os objetivos da empresa. Quais objetivos? Objetivos diários, os objetivos mensais, os objetivos anuais, o crescimento da empresa, as metas, a gratificação, a motivação e, enfim. Por fim, a questão da adaptação. Consiste em meios necessários para a consecução de finalidades do sistema e também suas partes constitutivas. Quando eu mencionei a questão afetiva para vocês, agora há pouco, eu falava então dos relacionamentos pessoais e amorosos e da necessidade de adaptação que a gente tem nesses relacionamentos, né? E aí é até uma questão para a gente entender, né? Discussões, desentendimentos e, às vezes, sem agressão, brigas, né? São processos de adaptação dentro dos relacionamentos, dentro das empresas. Mas a gente precisa enxergá-los como processos. Uma empresa em que as pessoas brigam o tempo todo, relacionamento no qual as pessoas brigam o tempo todo, o casal briga o tempo todo, não significa adaptação, já extrapolou a adaptação, né? Existe hoje, no século XXI, uma dificuldade muito grande de lidar com o diferente e com a diferença também. Essa dificuldade em relação ao diferente e em relação à diferença é chamada de intolerância. Intolerância. Intolerância é eu não suportar o outro porque ele não é igual a mim, porque ele é o outro, porque ele é diferente de mim.
Então, é preciso ter muito cuidado, porque esse é um fenômeno crescente dentro das escolas, dentro dos relacionamentos, dentro das empresas. Tá bom? E aí a gente fecha, então, o Parsons, né? E a gente vai falar agora um pouco sobre o Niklas Luhmann. O Niklas Luhmann, ele se define como neofuncionalista. Por que ele se considera um neofuncionalista? Justamente porque ele trabalha na perspectiva do cybercontrole. Ou seja, para eu controlar um sistema com pessoas apenas, seria muito difícil eu fazer isso. Eu preciso ter um sistema tecnológico, eletrônico, cibernético de controle para que eu consiga fazer a empresa rodar bem. Se eu não tiver esse sistema e tudo é baseado em comunicação, então, em algum momento, essas engrenagens, esse sistema, essa empresa vai começar a falhar e ela, de fato, não vai conseguir atingir os seus objetivos e as suas finalidades, como foi mencionado em Parsons, né? Então, o conceito dele de sistema social é um conceito que vem ao lado do conceito de sistema pessoal. Então, pera lá. A empresa é um sistema. Por quê? Porque pressupõe pessoas, ou seja, colaboradores, liderança, gerência, pressupõe produtos, pressupõe logística, motivação, prazos e etc. Então, é um sistema. Por quê? Porque tem muitas questões no entorno de uma empresa e todas elas precisam ser olhadas ao mesmo tempo e com a mesma perspicácia, né? Mas aí, o Luhmann vai dizer que as pessoas também são sistemas, ou seja, são mundos mutuamente circundantes que pressupõem a desintegração das estruturas subjetivas. O que significa isso? Significa que, além da nossa imperfeição natural, o que eu chamo de imperfeição natural? É o fato de que nós não somos deuses, ou seja, de que nós não somos realmente perfeitos, né? Ou seja, nós não acertamos o tempo todo. Nós não somos um funcionário, um colaborador comprometido o tempo todo, motivado o tempo todo. Nós não somos, né? E em contrapartida a isso, existe o fator de que nós vamos, aos poucos, degenerando essa capacidade de sermos bons colaboradores. Ou seja, isso vai se perdendo com o tempo. Assim como um relacionamento amoroso se desgasta e precisa de algumas renovações, né? A relação entre funcionário e empresa também se desgasta. E ela precisa passar por atendimentos, ela precisa passar por renovações, ela precisa passar por terapia, a empresa tem que passar por terapia, e as semanas do CIPAT, as palestras de começo de ano, as confraternizações de fim de ano, as viagens, tudo isso faz parte desse processo de tratamento de saúde da empresa. A relação entre sistema social e sistema pessoal. E aí o texto traz a questão do funcionalismo sistêmico, então, que é a concepção do Luhmann, né? Funcionalismo sistêmico. O sistema autorreferencial substitui o sujeito autorreferencial, ou seja, aos poucos, o sistema da empresa vai se tornando maior que o sistema de cada indivíduo, porque cada indivíduo vai focando em retroalimentar o sistema da empresa. A sociedade total reflete-se nos sistemas parciais, enquanto seu mundo circundante. Nesse sentido, os sistemas usam o ambiente como recursos potenciais de auto-organização. Depois,
o Luhmann fala da questão da reflexibilidade. Antes de ser utilizada em termos definitivos, a reflexividade é um processo aplicado a si mesmo, na questão pessoal, ou nos processos de mesmo tipo. Os mecanismos reflexivos, ou seja, de reflexão, na realidade social, para não sofrerem interferências de processos diferentes, exigem isolamento por meio da diferenciação e da especificação. Reflexividade e diferenciação funcional correlacionam-se por causa da diferenciação necessária dentro desse processo de organização da empresa. E aí ele fala da questão do controle, o controle da produção, o controle do comportamento é justamente um controle que pressupõe o funcionamento sistêmico da empresa e a reflexividade, ou seja, o funcionário, o colaborador, não é uma mosca morta dentro da empresa, muito pelo contrário, ele é um indivíduo, ele pensa, ele é crítico, ele tem vontade própria, ele sabe ou não da capacidade dele. Tá? Na 135, a necessidade dessa função do controle dos dispositivos correspondentes só passa a ser encontrada em sistemas funcionalmente diferenciados. E aí, o Luhmann fala da questão da complexidade do sistema, que é desenvolvida a partir do paradigma da complexidade. O que é, então, esse paradigma? Eu vou explicar e depois eu vou ler esse fragmento da página 135. O paradigma da complexidade, inaugurado por um outro sociólogo chamado Edgar Morin, ele pressupõe que a sociedade, ela é complexa, a sociedade pós-guerra, né? Ela é complexa porque, primeiro, ela é industrial. Ou seja, o trabalho é uma estrutura social importantíssima. E me parece que nesses 2 anos de pandemia, isso ficou extremamente claro para vocês. Por que o trabalho é uma estrutura social? Porque todo mundo depende de trabalho, né? É uma questão simples de entender. A estrutura religiosa é uma estrutura social. E ela compõe essa complexidade. Ou seja, se você é religioso, frequenta uma religião, ou se você é ateu, de qualquer maneira você faz parte também da estrutura religiosa, ela está presente dentro de você, né? A estrutura educacional, ela é uma estrutura social. Há 30 anos atrás, muita gente nem sonhava em fazer faculdade. E hoje, a coisa que a gente mais fala para essas pessoas, principalmente quando elas estão no ensino médio, é: você precisa fazer faculdade. Você precisa fazer faculdade. Qual curso você vai fazer? Você vai prestar vestibular numa federal ou numa particular? Né? Então, é uma estrutura social também. Saúde é uma estrutura social. Não só porque tem planos de saúde caríssimos, que não servem para nada, a não ser para dar lucro para essas pessoas que são donas desses planos de saúde, mas principalmente porque o problema de saúde ele é um problema cada vez mais sério no século XXI. Né? As pessoas elas ficam mais doentes e elas precisam recorrer ao sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público. Né? Então, todas essas questões, elas são questões, dentre outras, todas essas estruturas são estruturas que compõem o sistema social. Né? E elas fazem parte do que o Luhmann e o Morin chamam de complexidade. Então, a complexidade de um sistema é sempre a complexidade estruturalmente possibilitada, ou seja, contingente, ou seja, que depende de outras questões. Mas, por outro lado,
também é a estrutura do sistema que depende da sua complexidade, ou seja, desse conjunto de elementos, pois improváveis as estruturas arriscadas, como a mutabilidade legal do direito, já pressupõem uma alta complexidade do sistema. Trocando em miúdos, é cada vez mais complexo e mais difícil você manter uma empresa 100% organizada, né? Mas, ao mesmo tempo que é cada vez mais difícil, quando a gente percebe que a empresa que investiu em tecnologia e investiu em treinamento é uma empresa que tem conseguido isso, né? A gente vê isso nos grandes atacadistas, como, por exemplo, Mercado Livre. Cara, há 10 anos atrás, ninguém acreditava em Mercado Livre. Era uma bagunça, as coisas não chegavam, demoravam meses para chegar. Hoje, é uma empresa respeitadíssima, né? E por que ela conseguiu ser uma empresa respeitadíssima? Justamente porque ela estabeleceu um controle cibernético do seu fluxo de produção, fluxo de venda, fluxo de entrega, né? E aí, a parte que diz respeito ao Luma encerra com a questão do sistema geral. O consenso funcional para a sociedade total é um provisório, considerando como ponto de partida válido para um a priori concreto. Esse consenso é insuficiente para a atuação da sociedade sobre ela mesma. Então, torna-se necessário um controle central para receber e transformar os conhecimentos e os impulsos da esfera pública. Ou seja, esse consenso funcional do qual o Niklas Luhmann fala, ele entende que a demanda de renovação, a demanda de treinamento de pessoal, a demanda de investimento financeiro, ela é uma demanda cada vez maior. E aí tem um negocinho que a gente aprendeu ainda no ensino médio e que vale muito a pena recobrar aqui em sociologia. Dentre os processos sociais que existem, por exemplo, conflito, ajustamento, existe um processo social que vocês já ouviram muito falar dele e que se chama acomodação. O que é a acomodação, para quem quiser se lembrar daquelas aulas de sociologia do ensino médio? A acomodação não é um indivíduo acomodado, parado, que não quer seguir adiante, que não quer fazer seu trabalho, não é isso. A acomodação, ela é um processo social que diz respeito ao fato de que nós precisamos fazer as coisas do nosso jeito dentro da empresa, mas respeitando aquilo que são os objetivos e as finalidades da empresa. E nós sempre encontramos um jeito de fazer do nosso jeito aquilo que é o nosso trabalho dentro da empresa. Muita gente chama o fenômeno social de acomodação dentro da empresa de zona de conforto, né? E aí, gente, a visão que as pessoas têm de zona de conforto, ela é uma visão muito ruim e pouco entendida do que é de fato zona de conforto. A zona de conforto, ela diz respeito a como os indivíduos
cumprem a sua função dentro da empresa, né? É lógico, uma coisa é cumprir a sua função dentro da empresa, outra coisa é atender a elementos e demandas inesperadas. Como assim? A empresa precisa fazer uma promoção e essa promoção vai ser no final de semana, vai ser na época do Natal, ou vai ser no Dia dos Pais. E aí ela precisa de um tempo a mais seu, de uma hora extra a mais sua, né? E ainda que essa empresa vá colocar essa hora extra no seu banco de horas, ou vai te fornecer uma folga, ou vai te gratificar de alguma maneira, ou vai te dar dinheiro em troca disso, né? Trata-se de um evento esporádico no contexto da empresa, né? Agora, se essa empresa começa a demandar esse tipo de atuação sua que foge do seu padrão de horário, todo final de semana, toda semana, então aí, e ela não te gratifica por isso, então aí nós temos um caso clássico de exploração trabalhista. E isso precisa ser pensado por você, pensado pelo seu sindicato, pensado pela própria empresa, né? Então, existe diferença de tirar o indivíduo da zona de conforto, ou seja, nós vamos fazer uma promoção assim, nesse mês, tal, gostaríamos da sua colaboração, etc. e tal, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa é a empresa fazer isso todo dia, querer que você arque com tempo a mais, e ela nem conta direito esse tempo e nem te gratifica por isso, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E é muito importante você entender, na condição de empregador ou na condição de colaborador, que quanto mais funções você assume dentro da empresa, sem que isso mude a sua percepção financeira, mais essa empresa, em tendência, se ela não for uma empresa ética principalmente, vai despejar sobre você mais funções, vai te sobrecarregar. Então eu preciso entender que eu ou nenhum funcionário somos salvadores da pátria dentro da empresa. Nós não somos linhas de produção dentro da empresa. É muito importante ter isso em mente. O texto diz, eu já estou finalizando, tá, pessoal? Em síntese, da mesma forma que os sistemas constituem mundos circundantes, reciprocamente, assim também, reforçam mutuamente a complexidade do mundo circundante. O si da autorrelação é paradigmático, não constituindo a totalidade de um sistema fechado, uma vez que integra um sistema aberto, caracterizado pela autopoiesis. Alguém conhece essa palavra, autopoiesis? Note. Então vamos lá. O termo autopoiesis significa você se reinventar todos os dias. Você se recriar todos os dias. Um indivíduo, Eliane, autopoético é um indivíduo que não nasceu para ser só um comedor de arroz com feijão. Ele vai comer, sim, arroz com feijão todos os dias, mas ele busca mais. E ele sabe que ele só vai alcançar esse mais se ele promover autotransformações dentro de si. Então, daí o termo autopoiesis, ou seja, um indivíduo que quer crescer, mas que não fica parado. Porque tem muita gente
que quer crescer, que quer ganhar um bom salário, que quer ver a sua empresa crescer, mas não mexe um músculo do olho sequer para que isso de fato venha a se efetivar, tá? Então, na análise de Habermas, o conceito de reflexividade desenvolvido por Luhmann encontra-se dissociado do conceito de consciência. Então, faz-se necessário buscar um equivalente da consciência para a autorrelação. O que isso significa, então? Significa que, quando o Luhmann pensa a questão da reflexividade, ele está pensando a atuação do indivíduo dentro da empresa simplesmente em função do crescimento da empresa. Simplesmente em função do crescimento da empresa. Então é muito importante entender isso, que o que o Habermas está dizendo, e o Habermas está fazendo uma referência, que eu não sei até onde vocês têm esse conhecimento, que é da indústria cultural, que é da... Ele puxa, inclusive, um conceito marxista, que é o conceito da expropriação, né? Ou seja, se eu atuo numa empresa e eu só tenho olhos para pensar a empresa, eu não tenho olhos para me pensar na empresa, e eu percebo que a empresa também não tem olhos para me pensar nela, então aí eu não tenho um processo de autopoiesis, porque não basta eu querer crescer e eu fazer tudo para crescer. Se eu estiver na empresa errada, eu não vou crescer. Ou seja, se eu estiver numa empresa que não vai valorizar esse esforço, eu vou jogar energia fora, tá? Então, o processo, vai dizer o Habermas, de reflexividade tem que vir acompanhado de um processo de consciência. Ou seja, não é só a empresa que importa, o ser humano na empresa também importa. Seja ele cliente, seja ele colaborador, seja ele líder. Se eu tenho pessoas trabalhando na gestão de uma empresa que são muito mais capatazes do que pessoas, então aí eu vou ter um problema de não reflexividade consciente, tá? Fechando então, a título de aquisição correspondente à consciência, Luhmann introduz um conceito peculiar de sentido. Para tanto, serve-se das descrições fenomenológicas de Russell, nas quais o significado de uma expressão simbólica remete uma intenção subjacente. A intenção é, em relação ao significado, um conceito mais primordial. Então, é essencial que eu tenha nessa intenção subjacente uma reflexão sobre a intenção. Assim, Luhmann substitui o sujeito da relação pelos sistemas que elaboram e utilizam o sentido, dando então um significado social a essa relação indivíduo-empresa. Alguma pergunta?